A besta do livro de Apocalipse matará as duas testemunhas? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estamos quase concluindo o capítulo número 11. Portanto, já estudamos quase 50% do livro de Apocalipse. Todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material porque ajuda muito no aprendizado. Neste vídeo nós estudaremos dois versículos, o 7 e o 8, do capítulo 11. Sempre é bom enfatizar que nós estamos estudando este capítulo numa visão escatológica, numa visão futurista. E por quê? Porque nós não encontramos na linha da história o que está registrado neste capítulo. Daí só ser possível a interpretação futurista, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação, nós já aprendemos que tem a interpretação simbólica e a interpretação literal. Sempre vai depender do texto e do contexto. Outro detalhe importante que nós já aprendemos, este capítulo número 11, é o mais difícil de ser interpretado. Sendo assim, nós estamos procurando sempre aqueles pontos que são comuns, que há possibilidade de interpretar, mas nem todos os textos nós temos esta condição. Dito isto, nós já podemos partir para a leitura. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. Entre os estudiosos da palavra de Deus, os teólogos, pessoas piedosas, realmente comprometidas com o ensino do livro de Apocalipse, não existe um consenso em quem são essas duas testemunhas, mas existem alguns pontos que são comuns. Por exemplo, o testemunho das duas testemunhas, ele tem um objetivo, uma missão específica e também durante um tempo específico. Não tem como precisarmos este tempo, este período. Sabemos apenas que ele é específico, que ele é limitado. Agora, sobre a missão das duas testemunhas, que é uma missão específica, nós temos a interpretação. E qual é a interpretação comum? A pregação do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus, que as duas testemunhas recebem poder de Deus para cumprir a sua missão, para anunciar a palavra do Senhor, o juízo de Deus, para condenar o pecado, para condenar os infiéis.
Tudo isso nós veremos na sequência. Vamos para a segunda parte. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo. Bem, a mensagem das duas testemunhas, mensagem específica, nós já aprendemos. É a pregação contra o mal, contra o pecado, contra aqueles que desobedecem a Deus, é anunciar o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Agora, um detalhe importante. Esta missão específica é a missão da igreja. É a igreja que tem essa missão específica, pelo menos durante todo o tempo da existência da igreja. Esta missão foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Ide de Jesus. A igreja é a única autorizada que tem esta responsabilidade. Ela só pode realizar esse trabalho com a ajuda do sobrenatural, com a ajuda do Espírito Santo. Esta é a missão da igreja. Este é um ponto importante para aqueles que interpretam as duas testemunhas como sendo a igreja. Mas, como eu disse, não tem como afirmar. E a besta que surge do abismo, o abismo nós sabemos que é o Hades. Na nossa Bíblia vem traduzido como inferno, mas inferno tem mais de um significado. Tem o lago de fogo, que também é chamado de inferno. Mas nesse caso é o Hades, onde estão aqueles que não temem a Deus e ficarão lá por um período que nós chamamos período intermediário. E nesse abismo, nesse Hades, é de lá que sairá este poder satânico. Mas daí você pode perguntar, mas o diabo já não atua hoje? Este poder já não atua na humanidade? Por incrível que pareça, o diabo, que é Satanás e seus milhares de anjos caídos, os demônios atuam, mas não atuam ainda com a força que atuarão neste período que nós chamamos grande tribulação. E um outro detalhe importante, esta atuação, este poder que terá a besta, o anticristo, que surge do abismo do inferno, das trevas, nunca foi visto na terra. E digo mais, essa atuação só acontecerá porque Deus permitirá. Portanto, mesmo esta força, mesmo o diabo, seus anjos caídos e demônios, só podem atuar porque Deus permite. E por que Deus permite? Nós não temos esta resposta, mas podemos afirmar que só atua porque Deus permite. Vamos em frente. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Nós sabemos que Satanás e seu poder, os demônios, os anjos caídos atuam no mundo e principalmente contra a igreja, mas não consegue vencer a igreja. Mesmo com a atuação, mesmo com esta força maligna espalhada entre a humanidade, a igreja continua crescendo, a igreja continua trazendo, resgatando pessoas do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. E veja que muitos cristãos já foram martirizados. É só estudar a história da igreja, nós vamos ver muitos cristãos sendo martirizados porque anunciavam a palavra de Deus. Mas repito, neste período será mais intensa ainda a atuação de Satanás. Sem esquecer que esta atuação ocorrerá porque Deus irá permitir. Vamos em frente. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Mas aí vem a pergunta, como que Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, como esta força maligna poderá matar as duas testemunhas se elas receberam poder de Deus para realizar a missão?
Aí precisamos analisar a questão da palavra morte. Nós já aprendemos que a palavra morte é uma palavra polissêmica. E o que significa ser uma palavra polissêmica? Significa que tem mais de um significado. Nós temos a morte espiritual, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, que não passaram pelo processo da regeneração, da conversão verdadeira, genuína, estão mortos espiritualmente. Tem a morte física, que é quando a pessoa deixa o corpo. O corpo vai para a sepultura, mas a pessoa vai para um lugar determinado, ou para o paraíso, ou para um lugar de sofrimento, que é o Hades. E temos a morte eterna. A morte eterna é ficar eternamente distante de Deus, é ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. A morte que esse texto está falando é da morte física. Para aqueles que interpretam estas duas testemunhas como sendo a igreja, interpreta que neste período da grande tribulação, milhares e milhares de cristãos serão martirizados e o mundo das trevas, o mundo que vive debaixo do poder satânico ficará feliz com a morte das duas testemunhas. E para aqueles que interpretam as duas testemunhas como sendo a igreja, significa que aqueles que não têm compromisso com Deus, os ímpios que vivem no pecado, ficarão felizes, porque acharão que a besta destruiu a igreja. Esta é uma das possíveis interpretações. Mas então quem conseguirá vencer este poder, esta besta, anticristo, falso profeta, Satanás, os anjos caídos, os demônios? Só Jesus. Jesus vencerá. Nós vamos ver mais na frente que o Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele definitivamente vencerá esta força do mal. Vamos em frente. Versículo 8. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que... Bem, para aqueles que interpretam de forma literal, estes cadáveres são os corpos dos crentes, os corpos dos cristãos que serão martirizados. E grande cidade, não tem um consenso de que cidade seria esta. Mas vamos para a conclusão do versículo. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quando o texto fala espiritualmente, alguns intérpretes entendem que o texto deve ser interpretado de forma espiritual. E como nós podemos interpretar Sodoma e Egito de forma espiritual? Veja que Sodoma foi destruída por causa do pecado, devido à iniquidade de seus moradores, dos pecados que eles cometiam. E Egito, de onde existia idolatria, eles eram politeístas, adoravam várias divindades falsas, é lógico. Foi de lá que o povo de Deus foi tirado. Então, no sentido espiritual, podemos interpretar Sodoma e Egito como mundo. Veja que João registrou na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. Então, esse se chama Sodoma e Egito, podemos interpretar de forma espiritual. É a humanidade que vive no pecado. Porém, o texto conclui dizendo que também o Senhor foi crucificado. Ora, a cidade que Jesus foi crucificado, nós sabemos que é Jerusalém. E a cidade de Jerusalém também matava os profetas. Quantos homens de Deus foram martirizados em Jerusalém?
Mas, como eu disse logo no começo do vídeo, é o capítulo mais difícil de interpretar do livro de Apocalipse. Neste caso, por exemplo, devemos interpretar de forma simbólica ou de forma literal. Sabemos que Sodoma não existe mais. E o Egito dessa época é totalmente diferente do Egito que nós temos hoje. E Jerusalém também. Portanto, fica difícil a interpretação. Mas, como eu disse, nós vamos sempre trabalhar com aquilo que é possível chegar a uma conclusão, aquilo que é comum entre as interpretações. E não é possível ir além do que isso na interpretação. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo deste capítulo, capítulo 11 de Apocalipse. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.